Cientistas da NASA descobrem possível universo onde tempo passa ao contrário. Pesquisadores financiados pela NASA acreditam que durante o nosso Big Bang, dois universos foram criados, o nosso e um outro, onde tudo é o avesso da Terra. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente da maioria dos vídeos que eu trago aqui pro canal, ou geralmente eu trago uma curiosidade de física, ou eu trago uma descoberta nova, né? E esse vídeo aqui vai ser sobre uma não descoberta, né? Uma descoberta que foi muito noticiada, mas que na verdade não era aquilo que estava sendo noticiado. Eu não vou entrar nos detalhes do experimento que gerou essa confusão, nem de quais foram as descobertas reais que foram feitas ali. Eu vou recomendar para vocês o canal da... Não vou recomendar porque vocês devem conhecer, mas eu vou dizer para vocês assistirem o vídeo da Bibi Bailas, do canal Física e Afins, que fala bastante sobre a parte de física nuclear e qual foi a história do pesquisador que levou a chegar nessa confusão toda. E ela também citou no vídeo dela o canal Café Consciência, que também vai fazer um vídeo falando do ponto de vista astrofísico. Eu não tenho conhecimento suficiente para falar da parte de física nuclear, nem da parte de astrofísica, a ponto de discutir ou trazer algo de novo que eles já não tenham trazido no vídeo deles. Então eu acredito que a única forma de eu apresentar uma visão nova nesse vídeo é trazendo a minha visão sobre o porquê fazer esse tipo de notícia e espalhar ela do jeito que ela foi espalhada no Twitter, principalmente no Twitter, é extremamente prejudicial para a reputação da ciência. Eu vou tentar dar uma lida com vocês aqui nessa matéria principal da revista ou do site do portal Exame, que foi a notícia que eu mais encontrei sendo compartilhada, né, em português pelo menos, e eu vou ler ela e vou tentar ir pontuando algumas coisas e depois eu vou lá no Twitter e vou dar uma olhada em alguns memes que surgiram disso aí, para a gente depois tirar uma conclusão do porquê que talvez isso não seja tão legal assim, não seja tão bom e talvez tenha me deixado um pouco estressado. A matéria da Exame, que eu li o título ali no começo do vídeo, começa assim: o personagem principal do filme O Curioso Caso de Benjamin Button teve tudo menos uma vida comum. Aí você lê essa primeira frase, você lê o título da matéria e você pensa, qual é o sentido? Qual é a relação? Button nasceu idoso e conforme os anos foram passando, foi se tornando cada vez mais jovem. A ordem reversa a cronologia humana. Isso mesmo acontecesse no espaço. E aí você entende o que ele está querendo dizer. Ele está querendo linkar algo que talvez as pessoas conheçam, que é a história do caso de Benjamin Button, do filme, do livro, não sei se tem livro, e vai tentar fazer uma ligação com essa descoberta que foi feita, né, que eles estão querendo anunciar. Então é meio que tentar chamar o público que não tem a menor noção do que seria, ou nunca pensou na ideia do universo paralelo, de o universo passando ao contrário, para algo que eles talvez conheçam. Bacana. Cientistas de um grupo financiado pela NASA, sem ligação direta com a agência americana, descobriram evidências de um, entre aspas, provável universo paralelo, onde o tempo passa ao contrário. Parece roteiro de ficção científica, mas pode não ser. Bom, e aí temos o resto do primeiro parágrafo que dá uma amenizada na notícia no sentido de ela foi só financiada pela NASA sem ligação direta, ok, sem ligação direta, e eles colocam de fato que existe um provável universo paralelo, apesar de dizer que eles obtiveram evidências disso, sendo que obter evidências de um universo paralelo seria um negócio um pouquinho mais, teria que ser um negócio um pouco mais contundente, né? Mas, né, como eu já disse, eu não vou entrar nos detalhes das evidências. Então é um primeiro parágrafo que busca trazer o leitor e busca realmente colocar aqueles panos quentes, dizer, pode ser que não seja verdade, foram cientistas que não tinham tanta ligação com a NASA e tudo mais, então bom começo. Mas aí o segundo parágrafo estraga tudo. O universo paralelo, entre aspas, está localizado na Antártica e foi encontrado com a ajuda da antena impulsiva transiente da Antártica. Essa frase meio que desmonta tudo o que eles construíram no primeiro parágrafo. Eles construíram a ideia de que talvez não era verdade, de que pode ser, pode não ser. E aí eles vão lá e dizem, o universo paralelo, mesmo que entre aspas, está localizado. É a localização do universo paralelo à Antártica.
Talvez seja um problema de escrita, seja um problema de comunicação. Mas se você não sabe comunicar ciência, você não escreve ciência, entendeu? Você, especificamente, se você quer ser um jornalista explicar ciência, eu diria que seria interessante você ter no mínimo os jargões, ter no mínimo as formas de comunicar. Com certeza teria uma forma melhor de você dizer que foi na Antártica que foi descoberto aquilo ali por meio... Então, não tem como tu dizer que o universo paralelo foi localizado na Antártica. Isso é absurdo. Quantas confusões isso não gera na cabeça de alguém que não tem a menor noção do que seria um universo paralelo, do que... Sabe? Enfim, ele entra em detalhes de que os cientistas não estavam procurando isso, quando na verdade eles nem encontraram isso. Aí fala do encontrar os neutrinos tal, que eram partículas de alta energia, mais pesadas, saindo da Terra, o que indica que elas estavam ao contrário no tempo. Isso eu também acho absurdo, porque você simplesmente ignora a possibilidade de outras coisas e você diz que isso indica que elas estavam ao contrário no tempo. E aí, claro, ele começa a se apoiar no físico experimental que fez isso tudo e deu uma entrevista um tanto quanto contraditória um tempo passado aí, que a Bibi Bailas entrou em mais detalhes, e eles simplesmente se apoiam no que esse cara falou, mesmo que esse cara tenha falado ainda assim que não existe evidências, é uma das minhas hipóteses, sabe? Não é com base nas hipóteses, nas loucuras de um cientista que você vai sair fazendo uma matéria dizendo que universos paralelos podem ter sido descobertos. Isso é uma notícia extremamente ruim para a ciência. E eu vou entrar agora nos memes que surgiram no Twitter, porque a situação só piora. Porque beleza, o jornal, ele, por mais que ele tenha algum tipo de culpa nisso aqui, ele só está fazendo a função dele de informar alguma situação. Por mais que ele também pudesse ter informado de uma forma melhor, ele fez o papel dele do jeito que ele podia. Ele talvez não tinha más intenções, ele quer vender o anúncio do site dele, né? Beleza. Agora, as pessoas o sujeito comédia, que pegou isso aí e foi lá pro Twitter fazer meme e memetizou o negócio de um jeito um tanto quanto chato, um tanto quanto, sabe, vou brincar com essa situação, só que não é uma situação nem tão engraçada, não é um negócio real, parece um tanto quanto chato. Eu não vejo muito sentido em você fazer meme em um negócio que não é verdade. Entra astrologia nesse ponto, mas eu ainda quero fazer um vídeo especificamente sobre astrologia. Eu acho que talvez a ideia do meme seja reportar a realidade de alguma forma, e se isso não é a realidade, que ponto que tem o teu meme, mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. Nos próximos segundos eu vou estar falando sobre o parágrafo final da matéria, antes de partir para o Twitter, e esse parágrafo final foi retirado, foi modificado na matéria hoje, no dia 22, quando eu estou gravando isso aqui, às 11h30 da manhã. Então foi feita uma atualização, esse parágrafo final foi retirado e foi feito um novo parágrafo muito mais bem escrito, mas ainda assim a minha crítica continua, né? Porque os caras colocaram aquele parágrafo e foi aquele parágrafo que foi lido pela maior parte das pessoas. Parabenizo ao jornal por ter arrumado, mas né, aquilo que as pessoas mais leram foi aquele parágrafo final que vocês vão ler agora. Só para finalizar a matéria, ela vai finalizar no parágrafo final dizendo que é bom cruzar os dedos para que esse universo, se for real, ao contrário do invertido da série da Netflix, Stranger Things, não tem um Demogorgon à espreita. Prato cheio para o jovem da internet, twitteiro, ir lá e fazer o seu tweet, né? 2020, cientistas da NASA, tal. Cientistas da NASA encontram o universo paralelo. Nossa, tal coisa. Vamos lá, eu joguei NASA aqui no Twitter, né? E eu vou printando conforme eu vou lendo aqui as mais pérolas, as maiores pérolas. Já faz um dia que isso aqui esteve no Trending Topics, então pode ser que muita coisa já foi apagada, já sumiu. NASA descobre o universo paralelo onde tudo é o oposto daqui. Eu indo conhecer minha versão rica e com saúde mental. Beleza, bacana. Então, você vê como a notícia que os caras dão simplesmente se distorce para NASA descobre o universo paralelo onde tudo é o oposto daqui. Entende por que é um problema?
Talvez ainda não, porque eu ainda não expliquei, mas vamos continuar lendo memes, né? Mano, como assim? A NASA descobriu evidências de um possível universo paralelo. Mano, tá acontecendo muita coisa nesse ano, na moral. Não! A NASA não descobriu evidências de um possível universo paralelo. Esse é outro problema de semântica que acontece nesse notícia. Descobrem um possível universo. Como você descobre algo possível? Quando tu diz que tu descobre algo possível, um possível universo, meio que tu tá botando o possível ali no meio só para não dizer que é de certeza, mas a palavra descobrem é meio que dizer que eles encontraram esse universo. Não sabem se o universo tem o tempo passando ao contrário, ou como é que ele é, mas eles descobriram o universo. Stranger Things BR, o mundo invertido é real, compartilhando exatamente a notícia da Exame. Então, olha só que absurdo, os caras foram lá e capitalizaram em cima até mesmo dos fãs de Stranger Things, que agora vão achar, nossa, olha só que legal, que bacana, universos paralelos. A NASA descobriu indícios de um universo paralelo. Até já sei quando achar meus eu extradimensionais como eles serão. Aí a imagem. Meus eus do passado me vendo fazer merda. Aí um monte de palhaço, tá, beleza, né? Então meio que a situação aqui é a seguinte, o cara já assumiu, a pessoa já assumiu que isso é verdade, e ela tá fazendo um meme em cima disso, dizendo que já distorceu a situação toda. Então perceba como a palavra possível, a palavra talvez, a palavra possibilidade não serve de nada nesse sentido. As pessoas simplesmente ignoram e elas partem para fazer meme e fazer todo mundo ver isso. Tá, eu posso estar parecendo muito chato, então eu vou entrar no ponto do porquê que isso é um problema. O meu ponto é que atualmente a gente vive um descaso com a ciência. E você, talvez, está assistindo esse vídeo, você deve saber disso, né? Porque a gente passa por uma pandemia global, onde os cientistas fizeram uma série de previsões acerca do número de casos, do número de mortos, das possibilidades do que deveria ser feito. Muitas pessoas, muitos governantes, não preciso nem dizer quem, e estão ignorando simplesmente esse tipo de afirmação científica. E vocês sabem a merda que está dando. Não preciso entrar em detalhes. O ponto é que talvez, o descaso com a ciência de verdade atualmente possa ser uma espécie de reflexo desse tipo de comportamento. Porque muitas pessoas simplesmente não entendem ciência, eles não entendem como ela é feita, não sabem identificar o que é científico, o que é sensacionalista. Você que está assistindo esse vídeo pode entender e pode saber, mas existem uma série de pessoas que não fazem ideia de como a ciência funciona, de como diferenciar sensacionalismo de ciência. E aí é lógico que a ciência vai ser desacreditada se toda semana apareceu a notícia de um asteroide que vai se colidir com a Terra. Toda semana aparecer a notícia de que surgiu um novo universo paralelo, de que o tempo passa ao contrário, de que alienígenas foram descobertos num planeta, que foi descoberto um planeta com vida. A pessoa que recebe essas notícias e não é capaz de saber que elas são de fato sensacionalistas, está sendo o tempo todo bombardeado por notícias em que um pesquisador fez uma suposição em um meio experimento lá e descobriu uma coisa bombástica. Ela está sempre sendo bombardeada com isso e ela não sabe que isso, na verdade, é só um clickbait, é só uma especulação gigantesca. E ainda vê pessoas fazendo meme, vê pessoas rindo disso, ou vê pessoas com medo disso. É evidente que esse tipo de coisa vai gerar desconfiança no ponto científico a partir do momento em que as pessoas veem que isso não se confirma na vida real. Por exemplo, vem uma notícia de que vai ter um asteroide que vai colidir com a Terra. Bom, daqui a uma semana, então, a pessoa já se prepara para bater as botas, porque vai bater um asteroide, ela tem que... vai todo mundo morrer. E isso não acontece. O asteroide não bate na Terra. Os astronautas, os alienígenas foram descobertos num planeta tal, mas nunca mais se fala sobre isso, então a pessoa começa a meio que desacreditar. Então se falaram, mas também não é tão verdade assim. Então perceba como, se você chegar no seu tio, se você chegar na sua avó, se você chegar nos seus pais e ficar contando esse tipo de coisa o tempo todo para eles, ou eles mesmos veem isso, né, no WhatsApp, nas internet, no Facebook da vida, eles veem esse tipo de notícia, pensam, nossa, olha só, a ciência disse isso. E eles vivem a vida deles normalmente e veem que aquilo que eles viram como a ciência disse tal, não acontece. Então eles pensam só o seguinte, então a ciência não está prevendo as coisas da maneira correta. Então por que eu deveria acreditar na ciência se
toda vez que eu vejo uma notícia científica, ela não acontece de verdade. Os cientistas só podem estar exagerando. E vem essa pandemia global, um monte de cientista sério faz pesquisa séria, ciência de verdade, sobre os diferentes cenários. Você acha que as pessoas que são bombardeadas o tempo todo com notícia de asteroide que vai bater na Terra, de alienígena que vem não sei da onde, com um universo paralelo, essas pessoas vão acreditar naquilo que estão dizendo que é a ciência, sendo que elas já estão vendo muitas coisas que a ciência tecnicamente diz, mas na verdade não acontece? Então é muito fácil você gerar desconfiança acerca do pensamento científico por meio da propagação desse tipo de notícia absurda. E você vai lá e memetiza a situação, ou seja, você transforma isso em algo que pode ser real, pode condizer com a realidade. Você está sendo totalmente conivente com a situação, você está sendo cúmplice. Então, o que eu tenho a acrescentar de fato é um pedido de cuidado a você que estiver assistindo esse vídeo e que talvez tenha compartilhado isso como um meme, que tenha achado engraçadinho, porque em princípio tem tantas outras coisas que a ciência pode gerar memes, existem tantos memes científicos que podem ser feitos sobre coisas da realidade, coisas mais inteligentes. Não precisa ficar se apegando à notícia sensacionalista para fazer um alarde só porque 2020 está um ano ruim, porque está dando catástrofe, está explodindo vulcão, tem pandemia. Não precisa se surfar na onda desse meme em coisas que não estão de fato acontecendo, porque ninguém descobriu o universo paralelo. Isso não é uma evidência que aconteceu. Então, se você não tem a capacidade de discernir o que vai ser um caso sensacionalista de o que é um fato científico, eu te convido a conhecer os canais de todos os cientistas, de todos os divulgadores científicos do YouTube brasileiro. Eu sei que você já deve conhecer, mas se você não conhece, vai lá e assiste, vai lá e procura por esses canais. A Gabriela Bailas, do Física e Afins, é um canal muito bom. O Pedro Louso, do Ciência Todo Dia. O meu canal, o canal do Pirula, que todo mundo deve conhecer o Pirula, né? E é uma grande inspiração para mim. Gente falando das mais variadas ciências, dos mais variados modos. Então você pode, simplesmente assistindo vídeos, entender um pouco mais sobre ciência, entender mais sobre como não divulgar esse tipo de notícia que só termina de enterrar a ciência que já está sendo tão massacrada, entende? Então, não faça esse tipo de compartilhamento sem antes fazer uma busca, saber se isso é verdade. Isso é meio que evidente, a gente já está nessa situação de todo mundo falar isso, mas falando de ciência especificamente, tenha mais cuidado, porque senão a gente chega no ponto em que as pessoas simplesmente estão ignorando aquilo que a ciência está dizendo, aquilo que a ciência de verdade está dizendo, para acreditar naquilo que elas acham que deve ser verdade. E isso, infelizmente, não só pode trazer muitos problemas, mas está trazendo muitos problemas já, né? Então, fica aqui a minha contribuição a esse assunto e a toda a comunidade que talvez tenha ficado empolgada, que talvez, né? Eu sei que se você é cientista, se você tem alguma formação, você já deve ter ficado com o pé atrás com a pulga atrás da orelha. Mas, né, se você, por acaso, compartilhou isso, eu espero que você, talvez, eu tenha colocado a mão na sua consciência para pensar um pouquinho melhor sobre isso. E só como um adendo final, eu quero dizer que eu não estou necessariamente tirando toda a culpa dos portais de notícia que noticiam esse tipo de coisa. Mas a questão é que, para você modificar a forma com que esses portais de notícia estão funcionando, você precisaria... É meio que um processo um pouco mais demorado. E talvez vocês, que são atualmente jovens e que podem estar fazendo memes disso aí no Twitter, no futuro podem ser os jornalistas que vão estar lá escrevendo esse tipo de matéria. Então, é meio que um processo para o futuro que eu quero deixar aqui para vocês, que quem assistiu esse vídeo, pare e pense 2 vezes antes de escrever sobre uma notícia científica que você talvez saiba que não é verdadeira, sabe? Então, a parte dos portais de notícia, a gente sabe que muitos já são sensacionalistas por natureza e eles só têm essa visibilidade porque vocês compartilham. Então eu espero que vocês pensem, se a gente não compartilhar esse portal de notícia, a gente simplesmente não vai divulgar essa notícia. E esse é o adendo que eu tinha para deixar aqui. Certo? Não se esqueça de conhecer o meu canal se você não conhece, se inscrever, comentar aqui embaixo, a gente pode discutir sobre isso um pouquinho melhor, deixar o seu gostei no vídeo aí para avaliar, né? Ou o seu não gostei, se você não gostou da minha opinião, e aí deixa o seu comentário. Mas é isso aí, eu espero ver vocês no próximo vídeo aqui do canal e até mais, valeu!